Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jonathan. Estamos para mais um roteiro explicativo. Esse é o segundo roteiro do quarto bimestre. Vamos lá? Bom, quando falamos sobre Guerra Fria, existem inúmeros filmes, documentários, séries que perpassam por esse período, acabam falando sobre esse período. E aí eu vou trazer um pouco sobre isso para a gente refletir sobre um ponto da Guerra Fria nesse momento. E aí no próximo roteiro iremos falar um pouquinho sobre corrida espacial, que é um outro ponto delicado da Guerra Fria também. E é claro, falar sobre as ditaduras militares que vão ocorrer. Não esqueçam, contato comigo para atividades via e-mail e também tem um WhatsApp para tirar dúvidas. Aqui nesse roteiro eu coloco também o Padlet. Eu utilizei esse Padlet para organizar os roteiros do terceiro bimestre e o do quarto. Assim, se você perdeu algum roteiro, se você ficou sem, não sabe onde está, não sabe onde encontrar, entra no Padlet, você pode observar o roteiro lá mesmo e os vídeos explicativos. Continuando o tema Guerra Fria, ok? Vamos ver uma imagem. Peguei uma imagem de um filme geralmente bem conhecido, super-heróis, X-Men. É um trecho no qual eles estão em conflito. É legal esse conflito, qual mostra Magneto aqui, Dr. Xavier, e o conflito deles no meio da crise dos mísseis, né? Magneto querendo causar o conflito, a guerra total com os mísseis, e aí Dr. Xavier tentando evitar. É legal que você sai de uma cena de filme para retirar um acontecimento na história. E essa crise dos mísseis, esse perigo da guerra nuclear, na época da Guerra Fria, era uma sensação muito frequente, que a qualquer momento poderia ocorrer uma guerra nuclear entre as duas superpotências que nós estamos estudando, no caso a União Soviética e Estados Unidos. Então, minha primeira indicação é, professor, o que eu devo fazer? Né? Você vai pesquisar primeiro. Entra nesse site aqui, vai ler esse texto falando sobre essa crise dos mísseis em Cuba. Bom? Importante texto. Ok, professor, li o texto, anotei no caderno os pontos principais, exemplo, o que foi essa crise, né, o que foi gerado, qual foi os impasses. Ok, anotou. Anotou? Eu coloco uma imagem para você observar. Aqui. Essa imagem é um personagem bem conhecido. E aí você vai fazer essa associação dessa imagem aqui, no qual eu coloco, desse personagem, juntamente com esse texto aqui. Revolução Cubana. Tudo bem? Porque os três temas estão juntos. Tanto a Revolução Cubana como a imagem desse personagem e a crise do míssil estão associados. Então, o que você vai fazer no final para encaminhar para o e-mail? Primeiro, né, eu quero que você estude. Então, você vai ler os dois textos, tá? Ler os dois textos. Você vai definir para mim o que foi essa crise dos mísseis, então, tá? Segundo momento, quem sabe quem é esse personagem? Vai falar lá quem é esse personagem, um pouquinho sobre ele e que relação que ele tem com essa Revolução Cubana. Bom, nosso roteiro básico dessa semana, desculpa, é isso, tá? E aí no próximo roteiro a gente vai aprofundar ainda mais essas questões da Guerra Fria tão presente hoje, tá bom? Então, tenha uma ótima semana e até mais.